Bom dia, graça e paz. Estamos falando dos personagens bíblicos e até agora falamos dos personagens do Antigo Testamento. Hoje queremos iniciar o Novo Testamento. A Bíblia ela tem o Antigo e o Novo Testamento. Há um intervalo de mais ou menos 350 anos entre os dois testamentos, período em que os gregos, através de Alexandre o Grande, dominaram o mundo, os Ptolomeus, os Seleucitas e depois os romanos. Havia uma língua que era falada no mundo inteiro por causa de Alexandre o Grande, que era o grego. Os romanos construíram estradas, conquistaram seus inimigos e destruíram os piratas e fizeram com que o mundo todo se interligasse. Surgiu aquilo que Paulo fala em Gálatas, a plenitude dos tempos. Deus havia programado que na plenitude do tempo enviaria seu Filho, o Cristo prometido. Ou seja, quando tudo estivesse preparado para que o Evangelho pudesse ser levado ao mundo inteiro. E era o momento. E antes de mandar Jesus, 6 meses antes, ele manda um recado a Zacarias e Isabel, dizendo que eles vão ter um filho. Zacarias era um sacerdote e fica tão extasiado e não acredita naquilo, que ficaria mudo até nascer a criança. E ele deveria dar o nome de João. E esse menino depois seria conhecido como João Batista, pelo fato de que ele veio preparar o caminho para Jesus. E preparava através da mensagem do arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vivia uma vida apenas para a sua missão. Vivia nos desertos da Judéia, ali onde ele batizava no Rio Jordão, chamando as pessoas ao arrependimento, falando aos reis, aos soldados, a todos, inclusive aos fariseus, chamando-os de raça de víboras, falando a verdade, falando a mensagem da conversão, falando sobre a responsabilidade diante de um compromisso com Deus. E ele cumpre cabalmente sua missão. E quando quiseram enaltecê-lo, fazer dele um grande profeta, um grande mestre, ele diz: eu não sou digno de desatar as correias das sandálias daquele que vem depois de mim. Quando Jesus vem, ele aponta o dedo e diz: ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando as pessoas vêm e falam da fama de Jesus, ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Um homem de uma fé ímpar, um homem que cumpre cabalmente sua missão, apontando para Jesus. Um homem de quem depois Cristo fala, quando ele está lá na prisão, Cristo diz dele: vocês saíram para ver um caniço agitado pelo vento? Não. Ele é um profeta e muito mais do que um profeta. Sim, ele é a voz que clama no deserto, não apenas do deserto árido da Judéia, mas do deserto de muitos corações que não querem se arrepender, que não querem ouvir, e assim continua sendo até hoje. A mensagem do Evangelho da salvação em Jesus, da conversão, do compromisso com Deus, continua sendo pregada. E muitos corações continuam áridos como um deserto sem vida, não querendo ouvir a mensagem da salvação. Mas a palavra não pode ser presa numa cela. A palavra de João Batista, a palavra do Evangelho continua sendo pregada e apontando para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A respeito dele, Jesus diz: ninguém neste mundo foi tão grande como ele. Por quê? Porque ele cumpriu sua missão, com humildade, com abnegação, com compromisso. Que você e eu possamos ouvir a voz que continua clamando: arrependei-vos e crede no Evangelho. Que você e eu possamos também ser uma voz ao nosso próximo e continuar falando, apontando para Jesus e dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque, no final das contas, é só essa a mensagem que importa nessa nossa vida terrena, para que um dia possamos estar junto com Deus no céu e junto com todos aqueles que lá estão, também com João Batista. Que assim seja comigo e contigo também. Amém. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, mantenha-nos firmes na fé no Evangelho da salvação em Jesus. Que tenhamos sempre esse compromisso de vida contigo e que não cessamos de falar, de clamar. Essa é a nossa responsabilidade, o nosso compromisso, a nossa missão. Vivermos, falarmos, testemunharmos sobre Ti a todas as pessoas com gratidão, pois a salvação nos foi dada em Jesus. Que assim seja. Amém.